Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 3 de dezembro de 2025. E durante o dia de ontem tivemos a reunião entre os representantes dos Estados Unidos, como o Witkoff, com o Vladimir Putin. E segundo as fontes aqui na Rússia, esta reunião durou cerca de 5 horas. Para já nenhuma declaração acerca da finalização deste conflito foi dada, e as únicas declarações que recebemos foi que a reunião correu bastante bem e que ainda precisam de ser dados bastantes passos para chegarmos a uma resolução deste conflito. Mas o mais importante disto tudo é que logo a seguir o Witkoff devia se reunir com Zelensky num dos países da Europa. Algumas fontes falaram na Irlanda, outras falaram noutros países. Contudo, o Witkoff cancelou esta reunião com Zelensky. E além disso, Donald Trump fez umas declarações de que a Ucrânia, neste momento, parou de receber o apoio financeiro por parte dos Estados Unidos da América. Isto claramente é um sinal para Zelensky, para a Ucrânia, que devem aceitar o acordo de paz. E agora vamos à própria capital da Ucrânia, à cidade de Kiev, de onde temos mais declarações. E as mais importantes estão-nos a vir por parte do ex-ministro das Relações Externas da Ucrânia, o Kuleba. E ele referiu que a Ucrânia está a enfrentar uma derrota tática, mas uma vitória estratégica, referindo também que é bastante difícil aceitar a realidade. Ele também referiu que caso um acordo não seja atingido agora, então a guerra vai ainda prosseguir por bastantes anos. Contudo, ele refere que a Ucrânia é forte, mas que a Rússia também é forte e tem os seus recursos, mas é óbvio que a frente de combate vai mover-se e mover-se mais a cada ano que passa. E, obviamente, ele estava a referir-se aos avanços que nós temos recebido por parte da Rússia. Além disso, tivemos uma notícia por parte da Dinamarca e este país aceitou que a Ucrânia produzisse no território da própria Dinamarca os seus equipamentos militares. Será que a Rússia vai atacar um país membro da NATO ou da OTAN? Veremos. Vamos agora então passar à situação no terreno e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, na porção mais a oeste da ofensiva por parte da Rússia. E durante o dia de hoje bastantes fontes, incluindo fontes pró-russas como fontes neutras, mas também fontes pró-ucranianas, referiram que as forças armadas da Rússia quebraram a defesa dos ucranianos e avançaram em frente. Contudo, a vila de Stepnohitsk ainda não foi totalmente conquistada e nem nós temos provas visuais destes avanços por parte da Rússia, mas caso isto seja verdade, então os ucranianos vão ser obrigados a recuar para a segunda linha defensiva mais a norte, em Malokaterivka, ou então mantendo-se na primeira linha defensiva em direção às vilas de Novo-Yakovlivka e Pavlivka. E se nós formos ver aqui a configuração do mapa, podemos ver estas duas linhas defensivas. A primeira passa por aqui, que depois contorna a cidade de Orikhiv, e a segunda vem um pouquinho mais para o norte. Mas o principal disto tudo é que a segunda linha defensiva já está quase a ser rompida pelos russos na porção a leste desta grande ofensiva por parte da Rússia. Mas por enquanto temos em foco a cidade de Guliápolya. Mas nas últimas 24 horas tivemos mais avanços registados por parte das forças russas. Estes avanços já foram dados por algumas fontes, inclusivamente pela fonte pró-ucraniana Deep State, mas apenas hoje recebemos um vídeo por parte dos ucranianos que mostra ataques que eles efetuaram às posições e aos soldados das forças armadas da Rússia. E segundo a fonte pró-ucraniana que publicou este vídeo, e vendo a sua geolocalização, podemos deduzir que este ataque decorreu especificamente naquele ponto, e isto confirma o controlo forte por parte das forças russas sobre todo aquele território. Além disso, aqui na aldeia de Chernobyl tivemos a confirmação que esta aldeia foi totalmente conquistada pelas forças da Rússia. E os russos publicaram este vídeo, no qual estavam a mostrar como os combates estavam a decorrer por esta aldeia, com uma preparação de artilharia, com ataques de aviação, mas também com bombas do tipo FAB. E depois os russos avançaram com a infantaria e conquistaram aquelas posições. E tivemos aqui várias imagens de bandeiras da Rússia erguidas por parte dos soldados. E portanto temos aqui a prova visual que esta aldeia foi totalmente conquistada pelos russos.
Além disso, o bombardeamento da cidade de Guliáipolya prossegue com bombas do tipo FAB. Temos aqui estes ataques efetuados pela Rússia e, inclusivamente, já tivemos uma fonte pró-ucraniana chamada Dnipro Official, que no seu canal de Telegram publicou que a situação está bastante difícil. Mas o mais importante disto tudo é que esta fonte referiu que caso a situação permaneça como está e que continua a avançar como tem avançado nos últimos dias, já num futuro próximo teremos os russos no centro desta cidade. Isto pode ser facilmente explicado porque os avanços russos têm sido bastante rápidos em torno da cidade de Guliáipolya nas últimas semanas e é facto que os ucranianos não conseguiram preparar uma boa defesa desta cidade. E como eu já referi, muito provavelmente a batalha pela mesma vai ser bastante rápida e os ucranianos vão ter de recuar para posições mais favoráveis na retaguarda da linha da frente. Continuando, vamos agora à direção da cidade de Pokrovsk. E aqui na porção mais a oeste tivemos um vídeo publicado pelas Forças Armadas Ucranianas a realizar um contra-ataque que se seguiu neste eixo aqui. E basicamente pelos ataques das Forças Armadas Ucranianas e pela direção destes ataques, pela direção dos disparos, basicamente podemos referir que algumas posições aqui são de facto controladas pelas Forças Armadas da Rússia. E neste complexo industrial, tudo o que se situa a sul e na porção mais a leste está de facto sob controle forte das Forças Armadas da Rússia. Contudo, vemos os ucranianos a tentar realizar contra-ataques para recuperar totalmente este território. Este ponto é um ponto estratégico muito importante que pode servir como uma fortificação que pode ser vantajosa tanto para os ucranianos como para os russos. Agora sim, vamos aqui à cidade de Pokrovsk e nas últimas 24 horas não tivemos nada de novo, só para relembrar que ainda durante o dia de ontem, o Ministério da Defesa da Rússia declarou um total controlo sobre esta cidade e tivemos muitos vídeos publicados pelos russos a erguer as suas bandeiras em vários pontos desta cidade, mais ao norte, no centro, mas também na porção mais ao sul. Mas mesmo assim, muitas fontes pró-ucranianas não aceitam esta situação e referem que os combates ainda estão a decorrer. Mas a verdade é que tivemos mais fontes a referir mais avanços por parte da Rússia em direção à vila de Grishnya. E por isso, podemos referir que a cidade de Pokrovsk agora está a dar vantagem às próprias forças russas, que estão neste momento a concentrar e a criar aqui bases bastante fortes para sustentar a sua ofensiva mais para norte. E além disso, os russos continuam a atacar a logística dos ucranianos nesta direção, atacando qualquer veículo ucraniano que se mova em direção a esta cidade. Mas vamos agora continuar e vamos mais para norte, em direção à cidade de Konstantinivka. E daqui não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas, apenas ataques regulares tanto pelos ucranianos como pelas forças russas. Mas agora vamos à direção de Siversk e de Liman, onde tivemos mais avanços confirmados no mapa. E segundo uns vídeos que nós recebemos, as forças russas já conseguiram entrar na aldeia de Sviato-Pokrovsk. E neste vídeo podemos ver como um soldado das Forças Armadas da Rússia estava a limpar aquelas posições. Este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa, exatamente naquele ponto ali. E a verdade é que a batalha por uma das vilas mais estratégicas que existe nesta região já começou. Eu já tinha referido em alguns vídeos atrás que existe aqui uma forte linha defensiva ucraniana que passa exatamente por esta vila e que segue depois ainda mais para o interior da Ucrânia. E a verdade é que esta vila serve como um ponto bastante importante para suprir as defesas ucranianas em torno da cidade de Siversk. E eu referi naquela altura que caso os ucranianos percam estas posições aqui, aí vai ser o fim desta cidade de Siversk. E além disso, os russos começaram a intensificar os seus ataques com drones do tipo FPV. E nós no mapa podemos ver bastantes ícones de ataques por parte da Rússia. Isto só mostra que os russos estão com bastante pressa. Temos pressão por parte dos russos efetuada mais ao sul e mais ataques à logística ucraniana à entrada da cidade de Siversk. E caso a situação permaneça assim nos próximos dias e nas próximas semanas, os ucranianos vão ter de abandonar as suas posições para ocupar umas mais favoráveis na retaguarda.
Continuando, vamos aqui a Liman, onde tivemos mais ajustes no mapa, mais a norte, em direção à vila de Drobysheva, e com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque efetuado aos soldados e às posições das forças armadas da Rússia, ajustamos o mapa a favor das forças russas que de facto já entraram nesta vila pela sua porção mais a leste. Vamos agora à cidade de Kupiansk e daqui também temos mais atualizações que nos foram dadas pelas fontes neutras que referiram mais contraofensivas e contra-ataques por parte da Ucrânia. E segundo esta fonte, os ucranianos tiveram algum sucesso. Vamos ficar à espera por mais clarificações e, obviamente, por provas visuais que mostrem avanços por parte da Ucrânia. E caso isto se verifique, teremos de ajustar o mapa de volta a favor das forças armadas ucranianas. Vamos agora mais ao norte, à região de Kharkiv e em Vovchansk tivemos apenas mais relatos de fontes a referir avanços por parte da Rússia para o interior da vila de Vilcha, mas para já sem confirmação visual para isso. Contudo, os ataques por parte de bombas termobáricas prosseguem. Temos aqui um ataque com uma munição destas que gera bastante dano. E estas munições são normalmente utilizadas pelos russos quando é necessário limpar algumas posições grandes, como florestas ou algo do género. Vamos agora analisar alguns ataques que tivemos nas últimas horas de maior proporção. Um deles deu-se precisamente na cidade de Kharkiv com um míssil balístico do tipo Iskander e podemos ver aqui os resultados deste ataque por parte da Rússia. Tivemos também mais ataques com drones do tipo Geran na cidade de Pavlograd. Mas o mais importante disto tudo, que eu queria referir e que muito provavelmente vocês já viram esta situação, mas é que agora os drones do tipo Geran estão aptos para atacar as forças de defesa antiaéreas em tempo real. Os drones Geran agora podem ser controlados em tempo real e atacar alvos diretamente na terra. Por exemplo, vemos aqui um ataque efetuado a um veículo de defesa antiaérea utilizado pelos ucranianos que estava a tentar derrubar este drone. E para hoje são estas as atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.